Hoje à noite eu quero pregar sobre livramento de Deus, mas livra-nos do mal. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou que fizéssemos, mas livra-nos do mal. Nosso texto, já fizemos a leitura dele, 2 Reis, capítulo 7, versos de 1 a 20. O rei Acabe, ele havia reinado sobre a nação de Israel por 22 anos. Mas ao todo foram 46 anos da dinastia da casa do rei Acabe. Aqui neste capítulo, ele já não vivia mais, mas a sua descendência estava ainda no poder. Então, a dinastia de Acabe durou 46 anos, considerando que tudo havia começado com o pai dele, que se chamava Onri. E foi uma dinastia marcada pelos piores tipos de pecados que você possa imaginar. Imagine o pior tipo de pecado, a dinastia do rei Acabe cometeu com certeza, e o pior de tudo, houve bastante abuso de poder. Era uma verdadeira ditadura sobre os habitantes de Israel. Não foi à toa então que Deus permitiu o aniquilamento inteiro da casa do rei Acabe. Toda a sua descendência acabou sendo extirpada da nação de Israel. Mas antes disso, a capital de Israel, naquela época era Samaria, ela havia sido sitiada pelo exército da Síria. E a cidade ficou cercada pelos sírios por quase 12 meses, causando fome entre as pessoas, e de repente eles estavam até se alimentando de carne humana, canibalismo, e finalmente a morte começou a reinar entre os moradores da cidade. Havia muitas pessoas morrendo como mosca. Geralmente Deus permite uma grande calamidade no mundo, ou até mesmo em uma nação, após muito tempo de pecado, após muito tempo de injustiça, após muito tempo de prevaricação. Por exemplo, antes do dilúvio, o mundo estava cheio de violência, o mundo estava cheio de imoralidade, antes do dilúvio. E a Bíblia diz que a imaginação do coração do ser humano era má continuamente. Hoje mesmo eu estava orando, eu disse para Deus, às vezes eu tenho maus pensamentos, mas graças a Deus não é o tempo todo, amém, irmãos? Mas antes do dilúvio, a imaginação do coração do homem era má continuamente. Aí Jesus disse em Mateus 24, 39, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Cerca de 32 milhões de homens foram varridos da face da terra quando o dilúvio desceu sobre a terra. E Jesus disse, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas como que era o mundo até alguns dias atrás, antes da guerra entre Israel e o Hamas? Você se lembra? Como que era o mundo até alguns dias atrás, antes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Eu vou ajudar a se lembrar de como era o mundo. Nós estávamos tendo, no mínimo, 56 milhões, não disse mil, 56 milhões de abortos, todos os anos neste mundo. Criancinhas inocentes sendo tiradas à força do útero das mulheres e sendo mortas. A família tradicional, a família nuclear, aquela que é composta por um homem e uma mulher, macho e fêmea, estava sendo ameaçada por uma nova onda de pessoas não binárias. De repente as pessoas estavam se tornando assexuadas, e isso colocaria fim à família tradicional, e milhares de cristãos estavam e ainda estão sendo executados na Nigéria, em outros países jihadistas do mundo.
entorpecentes, nocivos à saúde humana e à segurança pública estavam sendo legalizados. Precisamos chegar à seguinte conclusão nesta noite: só Deus pode nos livrar do mal. Só Deus pode nos livrar do perigo. Por isso que a nossa esperança, igreja, não está em um país, amém? A nossa igreja não está em organizações internacionais. A nossa esperança está apenas na palavra de Deus. A terceira grande guerra mundial está para estourar, tendo em vista que a China agora mesmo já cercou a pequena ilha de Taiwan. E Taiwan é o maior produtor de semicondutores do mundo. Como Deus pode nos livrar deste momento difícil pelo qual o mundo está passando? Primeiramente, como eu já disse, por meio de sua palavra. Amém, irmãos? Através de sua palavra. Em segundo lugar, através de pessoas humildes, pessoas simples. E terceiro, através de seu grande poder. Em primeiro lugar, a palavra de Deus tem a resposta. Eu não sei com qual indagação você chegou hoje a este lugar, mas eu já posso lhe afirmar que a palavra de Deus tem a resposta. Veja só o que o profeta disse. Então disse Eliseu: ouvi o quê? A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Eu quero ter certeza que todas as vezes que eu vier à igreja, eu não vou ouvir a palavra de homens, mas eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu quero ter certeza que durante a semana, eu não estou seguindo a palavra de homens, mas que eu esteja seguindo a palavra de Deus. Apesar da incredulidade e da maldade do rei de Israel, Deus ainda tinha uma palavra de esperança, uma palavra de conforto e de ternura, uma palavra de livramento para aquelas pessoas que estavam sitiadas há quase um ano. Deus disse que em menos de 24 horas a fome cessaria. Deus disse que em menos de 24 horas haveria alimentos em abundância para todos os moradores da cidade. E Deus prometeu que em menos de 24 horas os preços voltariam a cair na cidade de Samaria. Um problema que estava perdurando há quase 12 meses. Como poderia cessar de um dia para o outro? Porque assim diz o Senhor. Só por isso. Veja o que Deus também está dizendo para nós nesta noite. E neste momento difícil pelo qual o mundo está passando. Deus está dizendo para o seu povo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos acreditam na promessa de Deus? Digam amém. Amém. A nossa parte, meus amados irmãos, é a de nos humilharmos, é a de sermos humildes e simples diante de Deus, e Ele promete sarar a nossa terra. Mesmo que Ele não sare o Brasil como um todo, Ele vai sarar a casa do pastor Rômulo, Ele vai sarar a casa do irmão Lucas, Ele vai sarar a casa do irmão Fábio. Amém, irmãos? O problema é a nossa falta de fé. Hoje à noite nós estamos buscando respostas e explicações na internet, nos noticiários, nos boletins informativos, na ciência, na política. Mas, meus amados irmãos, a resposta que todos nós precisamos, nós só vamos encontrar na palavra de Deus. Nós só vamos encontrar na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela funciona apesar da nossa falta de fé. Ela funciona apesar da nossa incredulidade. Alguns irão rejeitá-la,
mas ela sempre será cumprida. Ela não depende do que os homens pensam ou deixam de pensar a respeito dela. É a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. Primeiro, ela será rejeitada pelos homens. No verso 2, o profeta falou e em seguida houve rejeição. Porém o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E o homem falou na presença de todos, desanimando as pessoas, roubando a fé das pessoas, desacreditando o profeta, duvidando da promessa de Deus. Mesmo que Deus abrisse as janelas do céu, ele, Deus, não conseguiria alimentar toda esta cidade. E não era um homem qualquer, ele era maioral do exército, ele era alguém que trabalhava para proteger a família do rei, para conter qualquer tipo de comoção por parte da população faminta e desesperada. Por mais incrível que fosse, ele não deveria ter desacreditado o homem de Deus. Ele deveria antes ter confiado em Eliseu, porque Eliseu, ele tinha um currículo impecável de milagres, de maravilhas. Eliseu, ele era conhecido em Israel. Eliseu havia ressuscitado mortos. O governo dos Estados Unidos acreditava no saudoso evangelista Billy Graham. Billy Graham, ele era consultado por todos os presidentes do país, desde John F. Kennedy até Donald Trump. Todos esses presidentes visitavam Billy Graham durante a campanha presidencial e ouviam os conselhos do evangelista, do pregador batista Billy Graham. Mas depois que Billy Graham morreu, o país dos Estados Unidos da América piorou. Depois que Billy Graham morreu, o mundo piorou. O país não tem mais um Eliseu. Os Estados Unidos não tem mais um evangelista para ouvir. Mas Israel tinha Eliseu, um dos homens mais próximos de Deus que havia, um dos homens mais poderosos que havia. E mesmo assim, meus amados irmãos, por mais difícil que seja nos dias de hoje, você e eu ainda podemos e devemos colocar a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança na palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos colocar a nossa esperança na palavra de Deus, acima da ciência, acima da política. Pois a palavra de Deus é perfeita e infalível. E ela já sobreviveu a mais de 2000 anos de confusão. Mas infelizmente, estamos nos afastando da palavra de Deus. Mesmo as igrejas deixaram de pregar a palavra de Deus para trazer mensagens motivacionais e para pregar o sensacionalismo. As pessoas estão se afastando da Bíblia ao invés de se aproximar dela. Estamos olhando para fora ao invés de olhar para dentro de nós. Estamos duvidando do controle de Deus, da soberania de Deus sobre esta e qualquer outra situação mundial. E estamos fazendo parte do problema, ao invés de fazermos parte da solução. E como que nós podemos fazer parte da solução? Pregando, ensinando e confiando na palavra de Deus. O maioral do exército duvidou da promessa de Deus, e este foi o seu maior erro durante aquela crise. E eu diria, foi o maior erro durante toda a sua vida. O rei provavelmente duvidou da palavra de Deus também, mas pelo menos ficou caladinho, não teceu nenhum comentário, não retrucou o profeta de Deus. No passado, o rei de Nínive, que era pagão, não conhecia o Deus de Israel, mas por mais pagão que fosse,
quando ele ouviu a pregação de Jonas, a Bíblia diz que ele e todos os moradores de Nínive tremeram de medo da palavra de Deus. E eles fizeram exatamente o que a palavra de Deus mandava, se arrependeram de seus pecados, se converteram de seus maus caminhos, oraram a Deus, jejuaram, abandonaram os seus pecados. Consequentemente, Nínive se livrou da destruição. Já Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo, pela saraiva, pelo enxofre, porque não creram na palavra de Ló, que morava entre eles. Em tempos difíceis, a palavra de Deus será rejeitada, a palavra de Deus será desprezada. Em tempos de crise, muitas pessoas, como este maioral do exército, vão duvidar do poder de Deus. Mas não importa, a palavra de Deus sempre será cumprida, amém, irmãos? Mesmo que os homens não creiam nela. Veja o verso 2, e ele disse, o profeta respondeu para o incrédulo: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Você vai ver o poder de Deus, mas você não vai experimentar o poder de Deus. Você vai ver o poder de Deus, mas você não fará parte das bênçãos de Deus. Realmente, no dia seguinte, este homem, ele foi pisoteado pelas pessoas que até então ele mantinha sob controle, mas ele foi pisoteado enquanto elas corriam para se alimentar de toda a comida que Deus havia lhes dado. No dia seguinte, a população faminta de Samaria ficou sabendo que havia comida em abundância, e eles não esperaram, eles passaram pelas portas da cidade, eles correram em direção à comida, e aquele homem estava no caminho, e ele foi atropelado, ele foi pisoteado até a morte. O profeta disse: você vai ver com os seus olhos, mas você não vai fazer parte das bênçãos de Deus. A nossa incredulidade, meus irmãos, não vai impedir a palavra de Deus de ser cumprida na nossa vida ou na vida de outras pessoas. A nossa incredulidade só vai impedir as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou que um dia o povo de Deus, os filhos de Deus, teriam que se esconder de medo dentro de suas casas, até que a ira de Deus passasse sobre a terra. E essa profecia, ela foi tão bem escrita, ela foi tão bem explicada, que quem lê esta passagem nos dias de hoje, pensa que esta profecia foi cumprida na época da pandemia da Covid-19, por causa das longas quarentenas que nos prenderam dentro de casa. Mas ali foi apenas um ensaio do que ainda irá acontecer com este mundo. As quarentenas foram apenas um ensaio do que ainda vai acontecer com este mundo. Mas vale a pena ler esta profecia, só para você ver como a palavra de Deus, ela sempre está no caminho certo, ela é perfeita e ela sempre se cumpre. Isaías 26, verso 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Principalmente no Brasil, durante os primeiros 2 anos de pandemia, havia pessoas literalmente escondidas dentro de casa. Elas não saíram de casa, mesmo quando lhes eram permitido sair de casa. Muitas delas usavam máscara dentro de casa, porque tinham muito medo, exatamente como esta passagem está dizendo. O mundo nunca esteve tão preparado para a volta de Cristo como está agora. O mundo nunca esteve tão preparado para o surgimento do anticristo, para o período da grande tribulação, como nos dias de hoje. A Bíblia diz que no meio da tribulação, Satanás, através do anticristo, vai colocar uma imagem de si mesmo
dentro do templo dos judeus, e aquela imagem vai falar, aquela imagem vai agir como ser humano. Essa profecia foi dada há 2000 anos, e você fica imaginando como que eles sabiam. Hoje nós vivemos na era da inteligência artificial. Hoje nós não sabemos se é um ser humano falando, se é um robô falando, se é um ser humano falando, se é uma máquina falando. O mundo está mais que preparado, irmãos, para o anticristo. E se está preparado para o anticristo, a igreja precisa estar preparada para Cristo, para o arrebatamento da igreja. Deus está realmente irado com este mundo, mas também pudera. Os homens estão zombando de Deus, os homens estão zombando de sua palavra, e a igreja, meus irmãos, que deveria ser diferente, tem se unido a este mundo. Só a palavra de Deus tem a resposta, amém, irmãos? Semana passada um pastor me telefonou e perguntou se podia mandar um casal visitar a nossa igreja. Talvez o casal esteja aqui hoje à noite, eu não sei. E eu perguntei por quê, e ele disse porque na igreja deste casal eles mudaram algumas coisas, pintaram todas as paredes de preto. É a igreja da parede preta. Eu disse para ele, diga para este casal que a nossa igreja é a igreja da parede azul, amém, irmãos? É a igreja da parede azul. Mas que você fique sabendo, só a palavra de Deus tem a resposta. Em segundo lugar, os homens de bem precisam agir. Quantos de nós somos homens e mulheres de bem aqui nesta noite? Ou quantos de nós estamos nos acovardando diante de todos os acontecimentos? E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até que morramos, ou até morrermos? Preste atenção, eles eram 4 homens leprosos. Por isso mesmo eles não podiam fazer parte dos moradores dentro da cidade. Naquela época os leprosos ficavam fora do arraial, eles ficavam ali na entrada da cidade, mas não podiam conviver com as pessoas saudáveis. Eles eram outsiders, eles não pertenciam nem à cidade e muito menos fora da cidade. Eles então não tinham lugar para viver, para morar. Eles não eram aceitos por nenhum tipo de grupo. Mas diz a tradição judaica, eu acredito na tradição judaica, que esses 4 homens eram Geazi e seus 3 filhos. Geazi, ele era o auxiliar de Eliseu, que havia contraído lepra por causa do pecado. E posteriormente ele transmitiu a lepra para os seus 3 filhos. E por isso os 4 viviam fora do arraial de Israel. Mas o importante é que eles, leprosos, eles que foram lançados fora da cidade, foram usados por Deus para trazer um grande livramento sobre a nação de Israel. Ao invés de usar reis e poderosos, soldados e valentes, ou até mesmo o profeta Eliseu, Deus usou 4 leprosos para livrar aquela cidade. E assim também nesta noite, você não precisa ter um grande nome, você não precisa ter diploma universitário, você não precisa de saldo bancário, mas se você se render a Deus, você pode ser usado para realizar grandes obras para a glória de Deus. Os 4 leprosos foram usados para trazer grande livramento. Na hora da crise, precisamos de bons homens, de boas mulheres, que tenham coragem e que tenham amor. Primeiro, coragem para enfrentar o perigo. E essa coragem não vem do homem, vem de Deus. Imagine só, no meio da pandemia, a mídia na nossa orelha dia e noite,
escondidinhos dentro de casa. À meia-noite o telefone toca, e é um casal desesperado do outro lado da linha. Na verdade era o marido, e ele dizendo: pastor Rômulo, venha nos ajudar. Minha esposa acabou de desmaiar e ela está fervendo de febre. Eu já chamei o SAMU e eles disseram que não tem ambulância para vir nos buscar. Eu já chamei o Uber e eles disseram que não viriam de jeito nenhum. Eu chamei o táxi e eles disseram: não vamos pegar a sua esposa nessas condições. Na hora eu olhei para minha esposa e disse: eu vou, sobrou para mim. E nós estávamos no início da pandemia, meus amados irmãos. E eu peguei o meu carro à meia-noite, fui buscar aquele casal dentro da casa deles. Quando eu peguei a esposa dele nos braços, ela realmente estava desmaiada e fervendo de febre. Ela desmaiou de febre. E nós a colocamos no carro e eu consegui levá-los até a UPA, onde havia uma tenda para receber aqueles casos. E eu sei que você deve estar se perguntando se eu peguei Covid. Não peguei Covid, graças a Deus. Aliás, eu não sei se peguei Covid, mas uma coisa eu quero lhe dizer: é nessas horas que Deus tem que nos dar coragem. Amém, irmãos? É nessas horas que Deus tem que acalmar o nosso coração. Eles disseram: se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Então há momentos na nossa vida que nós temos que entregar o nosso destino nas mãos de Deus. Na hora da crise, esses homens usaram a lógica e não a emoção para saber o que fazer. Eles usaram a dedução e não a indução para fazer uma decisão de vida ou morte. Podemos perceber muita indução nos dias de hoje para controlar a nossa opinião dos fatos e para controlar principalmente o nosso comportamento. Nós agora mesmo estamos sendo induzidos que não precisamos da igreja. Basta um culto por semana, basta um culto por mês. Nós estamos sendo induzidos que não precisamos da igreja. Nós estamos sendo induzidos que não precisamos da Bíblia, e muito menos de Jesus, pois já temos tudo o que precisamos por meio do trabalho, por meio da ciência e por meio da educação acadêmica. Estamos sendo induzidos a não emitir a nossa opinião. A quem interessa o nosso silêncio? Ou seja, não podemos dizer o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus afirma, o que a palavra de Deus tem a dizer dos homens dos últimos tempos. E justamente porque há muitas vozes dissonantes durante esta crise, é que os homens de bem e os homens de coragem precisam falar. O pastor Martin Luther King deixou bem claro para a humanidade. Ele disse assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que está atrapalhando a igreja hoje à noite não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, é a apatia dos bons, é a indiferença dos bons, é o descompromisso dos bons. Ele gritou, e porque ele gritou, ele pagou com a vida, mas valeu a pena. Por causa dele, hoje, homens brancos e negros são irmãos e podem viver em paz. Amém, irmãos? Assim também, os 4 leprosos decidiram que não iriam ficar calados. Se vocês abrirem a boca, o rei de Israel poderá matá-los. Se vocês abrirem a boca, os sírios poderão matá-los. E eles disseram: se morrermos, morreremos, mas calados não ficaremos. Homens bons sempre vão ser corajosos, e homens corajosos sempre vão ser homens bons.
E além da coragem, amor para ajudar o próximo. Veja o verso 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algo mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Os leprosos foram espertos. Eles aproveitaram primeiro as bênçãos para eles. Eles chegaram lá no arraial dos sírios, eles viram toda aquela comida sobrando e eles se alimentaram, mataram a fome. E depois de barriga cheia, eles disseram: espera aí, não é certo o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui saciando a nossa fome, enquanto que a população lá está morrendo, padecendo de fome. Pode ser que um deles tenha dito: não é problema nosso, eles nos desprezaram, eles nos colocaram para fora da cidade, eles não nos aceitaram, problema deles. Não foi assim que eles pensaram. Eles disseram: não é certo o que estamos fazendo. Eles reconheceram que se não compartilhassem aquelas bênçãos com outros, seria um grande pecado. Veja então, Deus escolheu aqueles homens, porque sabia que podia confiar neles. Amém, irmãos? Deus podia confiar aquela grande bênção, aquele grande livramento nas mãos daqueles homens. Se fossem outros, poderiam ter traído a nação de Israel. Deus sempre escolhe as pessoas mais humildes para nos livrar de uma crise. A ajuda vem de onde a gente menos espera. Nós esperávamos, durante a pandemia da Covid-19, que a cura iria chegar através de uma vacina poderosa, que uma vacina iria colocar fim à pandemia. E de repente, foi um vírus transformado, Omicron, que veio enfraquecido e colocou fim à pandemia. Em outras palavras, foi Deus. Amém, irmãos? Foi obra de Deus e não do homem. A ajuda vem de onde a gente menos espera. Veja só, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu estou na vida cristã há muitos anos e já vi Deus fazer isso demais. Ele usa as pessoas que nós menos esperamos para nos surpreender e para nos abençoar. Religião serve para acariciar o nosso ego, mas salvação existe para que saiamos do nosso ego, saia de dentro de você, e que possamos ser uma bênção na vida de outras pessoas. Percebo que o mundo neste momento parece aquele navio Titanic, que foi inaugurado no dia 14 de abril de 1912. Melhor dizendo, né? Foi inaugurado em abril, mas no dia 14 afundou. O problema é que, antes de afundar, o seu engenheiro, o seu dono, o seu criador, havia dito: nem Deus conseguiria afundar este navio. E na sua primeira viagem, o Titanic afundou, e na hora do naufrágio, há relatos de que era cada um por si. Não havia ajuda, não havia solidariedade, era cada um por si. Por isso que durante e após uma crise, precisamos agir com mais coragem e mais amor. Caso contrário, a crise não serviu para nada, só para causar sofrimento. Então, como Deus pode nos livrar deste momento difícil pelo qual o mundo está passando? Nós vimos, a palavra de Deus tem a resposta, e os homens de bem precisam agir, não podem ficar parados. E por último, o poder de Deus sempre foi, sempre será a nossa única esperança. Veja os versos 6 e 7. Porque o Senhor, falando de Deus, fizeram ouvir no arraial dos sírios ruído de carros
e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Você percebeu o que aconteceu? Deus operou um grande milagre. Deus operou um momento sobrenatural. No capítulo 6, capítulo antes, Deus havia cegado os olhos dos soldados sírios, para que não enxergassem o que estava ao seu redor. E agora no capítulo 7, Ele fez esses mesmos soldados ouvirem ruídos, ouvirem barulhos que na verdade não existiam, ruídos que não estavam ali. Então Deus usou o próprio medo deles para derrotá-los. O medo deles era irracional. Na maioria das vezes, todo medo é irracional. Os heteus e os egípcios, irmãos, eles habitavam em lados opostos, norte e sul. Esses dois povos jamais se encontrariam, principalmente numa batalha. E o medo deles era tão irracional que eles imaginaram que os egípcios e que os heteus se encontraram no meio do caminho para atacá-los. Isso jamais teria como acontecer, mas na mente deles era exatamente o que estava acontecendo. Por isso que na hora do medo, todos nós perdemos a perspectiva da realidade. Dr. Francisco Ludovico, ele foi um dos primeiros médicos goianos a lidar com a epidemia da AIDS nos anos 80. Ele me disse que os seus médicos, ele era dono do Hospital Santa Genoveva, e ele me disse que os seus médicos e as enfermeiras não queriam, naquela época, tocar, se aproximar, colocar as mãos em tais pacientes. Eu perguntei: mas doutor Francisco, por que tudo isso aconteceu? E olha a resposta que ele me deu, irmãos. Ele disse: Rômulo, a mídia, os meios de comunicação pintaram um quadro horrível desta doença, enquanto a própria ciência ainda não tinha as respostas. A mídia tinha as respostas e a ciência não tinha as respostas. E muitos anos se passaram, e agora eu posso dizer, eu acho que algo semelhante também aconteceu aqui conosco nos anos 2020 e 2021. Os modelos matemáticos, que hoje nós chamamos de inteligência artificial, e a mídia tradicional, colocaram a população mundial de joelhos. E você sabe que muito mais foram os que morreram de medo do que aqueles que morreram de outras doenças. Realidade é muito importante quando nós estamos sendo governados e operados pelo medo. Mas o medo pode ter um benefício. No meu caso, é para me mostrar que eu sou frágil e eu não presto para nada. Nesses últimos dias eu tenho pensado muito naquela passagem que diz que todo homem, por mais firme que esteja, não passa de vaidade. Então o medo serve para nos mostrar que o poder de Deus é a nossa única esperança. Hoje precisamos de Deus, não só, para acabar com as guerras no mundo, mas também para proteger a nossa liberdade de expressão. Eu nunca pensei que eu ia viver para saber que eu não tenho 100% liberdade de expressão. Me fizeram acreditar que eu tinha. Eu cresci numa época que a própria escola me dizia que eu tinha 100% de liberdade de expressão. Eu pensava que eu tinha 100% liberdade religiosa. A boa notícia, irmãos, é que Deus é soberano. Talvez você seja como aquele maioral do exército do rei,
naqueles dias de fome, de intranquilidade. Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. Veja como ele duvidou da palavra de Deus. Mas durante uma crise, irmãos, nunca é bom duvidar da palavra de Deus. Conclusão: como Deus pode nos livrar de momentos difíceis pelos quais nós passamos? Por meio de sua palavra. Esses dias, alguém me mandou um print do nosso Instagram. Eu não tenho Instagram, então eu não tenho nem como entrar no Instagram da nossa igreja. Mas alguém sabendo disso, então me mandou um print. E no print do Instagram da nossa igreja, alguém que eu conheço há mais de 30 anos, escreveu algo maravilhoso. Ele disse: o Templo Batista Maranata não é uma igreja perfeita, porque ela é composta de imperfeitos. Ele estava falando de mim e de você. Ela é composta por imperfeitos, mas é uma igreja fiel à palavra de Deus, e ela é irrepreensível na sua doutrina e no trato para com a Bíblia. Estou parafraseando. E aí ele agradece muitíssimo o que esse ministério tem feito ao longo dos anos, por ele e por sua família. Na hora eu pensei: puxa, se eu vivi só para isso, valeu a pena. Amém, irmãos? Se eu vivi só para isso, valeu a pena. Por quê? Porque eu acredito, irmãos, que esse livro é suficiente para nos conduzir durante toda e qualquer crise. Segundo, por meio de pessoas humildes. Anos atrás, eu fui criticado, eu fui acusado de que a diretoria da nossa igreja, a liderança da nossa igreja, era formada pela ralé da igreja, e que eu havia deixado do lado de fora os médicos, os advogados, os odontólogos, enfim, os doutores da igreja. E nós nunca escolhemos a liderança da igreja baseados no poder aquisitivo das pessoas e também no grau acadêmico das pessoas. Nós sempre julgamos o compromisso das pessoas para com a igreja, para com a obra de Deus, a fidelidade das pessoas para com Deus, o testemunho das pessoas. Mas o que parecia ser uma crítica, para mim foi um grande elogio, porque Jesus também foi acusado disso. Os 12 discípulos de Jesus formavam a ralé da sociedade judaica. Eles eram pescadores. Até os próprios fariseus disseram: eles eram iletrados, eles eram indoutos. Como que eles podiam pregar com tanta autoridade? Eu digo, se não fossem as pessoas simples e as pessoas humildes, nenhuma igreja existiria. O interessante, há doutores, há pessoas ricas que podem se fazer humildes, mas nenhum humilde pode se fazer doutor ou rico. Quantos estão entendendo isso? E a obra de Deus, ela é feita pelos humildes. E por meio de seu grande poder. Quantos acreditam que o poder de Deus é insondável? Então eu quero terminar esta pregação fazendo a oração do Salmo 12, verso 1 com você. Todos nós juntos. Vamos fazer essa oração agora à noite? Todos preparados? Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. É desse tipo de salvação que nós estamos precisando hoje à noite dentro de casa. Homens bons, homens fiéis. É desse tipo de salvação que precisamos dentro da igreja. Homens bons e homens fiéis.
E eu nem preciso dizer que é desse tipo de salvação que precisaríamos, mas que não vamos ter dentro da política e do nosso governo. Vamos nos colocar em pé e orar.